Olá, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre estatística. Eu sou o professor Johnny Alas da Silva Pessoa, mais conhecido como Johnny People. Vamos trabalharmos com vocês este ano matemática no terceiro ano. Então, nossa primeira disciplina deste biênio 2021 é estatística. Então, para vocês, o que é estatística? De acordo com o que vocês vivem nesse contexto de pandemia, o que é que vem ser estatística para vocês? Pense um pouco aí, para depois me responder. Para muitos, a estatística não passa de conjuntos de tabelas de dados numéricos. Os estatísticos são pessoas que coletam esses dados numéricos. Veja só, nosso primeiro conceito está dizendo que para muitos a estatística não passa de conjunto de tabela de dados numéricos. E para você, a estatística é o quê? Interrogação aí. Os estatísticos, de fato, são pessoas que coletam esses dados? Outra interrogação. A estatística originou-se com a coleta e construção de tabelas de dados para os governos. A situação evoluiu e esta coleta de dados representa somente um dos aspectos da estatística. Veja só, no começo, o governo pedia para os estatísticos irem pesquisar sobre a população que trabalha, que não trabalha, que tem renda, que não tem renda, que morreu, que nasceu, Isso daí dá-se o início da estatística. Porém, na contextualidade atual, essas coletas de dados não mais definem a estatística. A estatística vai muito além do nosso conceito primordial, do nosso conceito primário. Então vamos definir aí o que vem ser estatística. A estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar, interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Então a estatística não está só presente na matemática, mas está presente na religião, está presente no contexto da área da saúde, está presente no contexto da área econômica. Então, onde a ciência se faz presente, a estatística se faz presente também. Aí nós vamos ver as áreas da estatística. A primeira é a estatística descritiva. É o que iremos estudar. A probabilidade e a inferência estatística. Aí nós temos as etapas da análise da estatística. Temos a técnica de amostragem, que começa com a população, ela tende a amostra, essa amostra vem da população, isso chama-se técnica de amostragem. A técnica de amostragem, por sua vez, ela pede de nós análise descritiva. Essa análise descritiva que vem da amostra, ela vem ser as informações contidas nos dados. A análise descritiva, ela tende a inferência estatística, que por sua vez conclusões sobre as características da população. Então ela começa na população e se encerra na população. Para isso, precisamos definir o que é população e o que é amostra. Para vocês, o que é população? Pense um pouco aí. Será que a população, nós estamos falando da humanidade só? Será que é isso que é a população? Amostra é o fato de mostrar algum objeto, isso? Será que é isso? Não. População de uma variável é o universo de todas as ocorrências possíveis de um fenômeno aleatório.
A população é o conjunto total de dados de uma realidade. Então veja só, a população é muito além do que você pensa, né? Então, o conjunto, né, dos números reais é uma população. O cardume de um peixe é uma população, né? O rebanho de um boi é uma população, certo? Então, todos os conjuntos, né, é uma população. Dessa população, a gente tira aquilo que nós chamamos de amostra, certo? Aquilo que nós chamaremos de amostra. O que vem ser amostra? É um subconjunto da população, representa uma parte dos dados da população. Veja só, no nosso primeiro exemplo, a gente tem, né, uma carta de baralho, a carta de baralho, né, o conjunto de cartas de baralhos. Dessa carta de baralho, todas as cartas é a nossa população. Só que a gente quer só as cartas ases. Separamos aqui as cartas ases. Essas cartas ases é um subconjunto da minha população. E esse subconjunto nada mais é do que a nossa amostra. Por isso que está dizendo que é um subconjunto da população. Aí nós temos a amostragem. Uma área importante em muitas aplicações estatísticas é a da tecnologia de amostragem. Mas, professor, ela é muito importante por quê? Simples. Ela está presente na pesquisa do mercado, na pesquisa de opinião, avaliação do processo de produção e praticamente em todos os experimentos. Onde nós podemos perceber a pesquisa de mercado. O arroz subiu, né? Um absurdo de preço. Então a gente vai pesquisar o porquê desse arroz ter subido. Então é uma pesquisa de mercado. Pesquisa de opinião. A gente quer saber o que a população de Barreirinha tende a falar sobre lockdown, né? De os comércios abrirem até as 1h, das 1h fecharem totalmente, né? Então é uma pesquisa de opinião. A avaliação do processo de produção. A gente quer saber se nesse período de pandemia, vamos dar exemplo, se os agricultores estão produzindo farinha, que está caro também. Então é uma aplicação, né, da tecnologia de amostragem. E praticamente em todo experimento, né? Estamos estudando uma vacina, ver se ela é eficaz ou não é eficaz. Técnica de amostragem está sendo aplicada, né, nessa pesquisa. Aí nós temos alguns conceitos fundamentais, né? Vamos definir o que é levantamento de dados. Vamos lá. É um procedimento de fazer observações de algum fenômeno da população. Como é impossível levantar todos os dados de uma população, coletamos parte desta informação. Isso é a amostra. Então veja só. Lembra que eu falei que a gente quer saber a opinião da população de Barreirinha sobre o lockdown? Então não dá para pesquisar todo mundo, não dá para entrevistar todo mundo. Então a gente tira alguns moradores de cada bairro, né? Realiza a entrevista, aí nós temos uma amostra. Essa amostra nada mais é que uma observação feita à população, né? O nosso ponto de partida, que é saber sobre o lockdown, a opinião deles sobre o lockdown. Então, levantamento de dados. E qual é o objetivo da estatística? É levantar dados amostrais para concluir, inferir ou generalizar sobre as características da realização mais ampla, a população. Então, levantamento de dados, a gente pode generalizar ou pode inferir, né? É o que muito acontece. Indução estatística, processo pelo qual assumimos que os dados da amostra são iguais, ao de toda a população. Essa generalização, ela é feita
é feita através de cálculo das probabilidades. Então, a indução estatística, isso acontece muito, né? A pessoa entrevista 30 pessoas, a população é de 500. E ela diz que a opinião daquelas 30 pessoas, ela é a mesma dos 500. E muitas vezes não é. É por isso que é indução estatística. Então, através dos cálculos da probabilidade, a gente chega a essa conclusão. Aí, professor, eu coletei os dados. E agora, o que fazer, né? A gente vai fazer um resumo dos dados. Esse resumo de dados, né, chamaremos de estatística descritiva. Ou seja, a gente vai descrever essas observações, essas coletas feitas. Aí nós temos que entender o que vem ser uma variável também. Qualquer característica associada a uma população é uma variável, né? Então, entrevistei 10 agricultores, 5 pescadores, 5 professores, 5 pessoas da área da saúde. É uma variável. Aí entrevistei um preto, é uma variável. Entrevistei um mestiço, é uma variável. Entrevistei um quilombola, é uma variável. Classificação das variáveis. Ela pode ser qualitativa. Essa, por sua vez, a qualitativa, né? Ela pode ser nominal, ordinal. Exemplo de nominal: sexo, cor dos olhos. Sexo, cor dos olhos. Ordinal: classe social, grau de instrução, né? Então, eu quero saber dos que eu pesquisei qual é a cor do sexo, qual é o sexo, qual é a cor dos olhos, né? Qual é a classe social, se é professor, se é agricultor, qual é o grau de instrução, se tem ensino fundamental, ensino médio, se tem uma graduação, se tem um mestrado, né? Isso é na parte qualitativa, é a qualidade do objeto de pesquisa. E nós temos também a quantitativa, essa por sua vez denominada contínua e discreta. Contínua: peso, altura, salário. Veja só, a quantitativa está querendo saber a quantidade. Então, a quantidade: peso, altura, salário. Discreta: número de filhos, número de carros, né? Número de casa, né? Número de imóveis, essas coisas, certo? E aí, essa é a primeira parte teórica da estatística. Agora vamos adentrar em frequências. Muita atenção. Vamos lá. Frequência absoluta. Vou mudar aqui o meu pincel, meu ponteiro, né? Para ir marcando para vocês aí. Vamos lá. Frequência absoluta. Tá aqui. Representado pela letra F. O que é que vem ser frequência absoluta? É o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra. Então, eu tenho uma população, dessa população eu tenho uma amostra, e essa amostra a gente vai tirar a frequência absoluta, que é representada pela letra F. Frequência total, que vai ser representado por F maiúsculo mais um T minúsculo embaixo. É a soma de todas as frequências absolutas. Então, veja só, eu tenho a frequência absoluta e eu tenho a frequência total, a soma de toda a frequência absoluta. E a gente tem ainda aí a frequência relativa, né? Que é representado pela letra F e R. O que é a frequência relativa? É o quociente da minha frequência absoluta dividido pela minha frequência total, ou ainda a frequência relativa. Ela nada mais é do que a frequência absoluta dividida pela frequência total multiplicada por 100% quando a gente quer o resultado em porcentagem, né? Quando a gente quer o resultado em porcentagem, a gente multiplica por 100. Quando a gente quer o resultado só sem porcentagem, a gente faz direto. Frequência absoluta dividido por frequência total. Vamos aí para o nosso primeiro exemplo.
Numa turma foram registradas as idades de todos os 25 alunos. Olha uma informação muito importante aí. Esses 25 alunos, moçada, o que é que vem ser? Parabéns para aquele que disse que é a minha população. Muito bem, é a minha população mesmo. Qual é a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos de 14 anos? Mas, professor, os alunos de 14 anos não vêm ser a minha amostra da população? Sim, muito bem. Vem ser a amostra da população. E agora? Então, eu quero calcular a frequência absoluta e a frequência relativa. Como é que faz isso, professor? Vamos lá. Aqui já dava para a gente tentarmos entender, né? A minha frequência absoluta e a minha frequência relativa. Então vamos lá. Veja só, a nossa amostra é alunos de 14 anos. Vamos lá. Aonde tiver aluno de 14 anos, a gente vai fazer um círculo. Certo? Aqui tem aqui tem mais um aluno de 14 anos. Tem mais um aluno de 14 anos, mais um aluno de 14 anos. Quantos alunos tem? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha frequência absoluta, o que é a minha frequência absoluta? É o total da minha amostra. A minha amostra é quem? Alunos de 14 anos, que é o meu subconjunto lá da população de 25 alunos. Isso aqui, ó. Aqui tem 25 alunos, certo? Então, veja só. Então, eu sei que a minha frequência absoluta é 5, porque tem 5 alunos de 14 anos. E a minha frequência relativa, professor, é 20%. Mas, professor Johnny People, como é que chegamos a esse resultado? Simples. Frequência relativa é igual a quem? A minha frequência absoluta dividido pela minha frequência total, que é quanto? 25. Multiplicado por 100. Quando eu pego 5, divido por 25, multiplico por 100%, vai dar 20%. Aqui, ó. Minha frequência absoluta eram 14 alunos, 5 alunos de 14 anos de idade. O 5 dividido por 25, multipliquei por 100, deu 20. Ah, professor, mas eu quero saber também, professor, quantos alunos tem de 17 anos? Vamos lá. Então, é muito simples também, 17 anos. Deixa eu mudar aqui a cor do meu ponteiro aqui, para poder a gente destacar. Vamos lá. 17 anos. Tem 1, 2, 3. Tem mais algum 17 anos? Não. Então, a minha frequência absoluta de 17 anos é 3. Minha frequência relativa, professor? 3 dividido por 25, multiplicado por 100, que dá 12%. Certo? Observe que é a minha frequência total. Aqui é minha frequência total em porcentagem, 100%. Beleza? Então aí termina a nossa primeira parte desta aula aí.